Olá! Vamos dar continuidade ao planejamento do seu TCC, discutindo sobre a metodologia e o desenho de estudo que melhor responde a sua dúvida clínica. Agora que você já aprendeu a estruturar a sua pergunta clínica e já embasou o raciocínio teórico para desenvolver o seu projeto, o próximo passo, então, é definir a metodologia do seu estudo. Mas para isso precisaremos definir qual será o desenho de estudo. Então, hoje eu vou apresentar e exemplificar os desenhos de estudos ideais, que é para estarem respondendo sobre diagnóstico, tratamento, prevenção ou mesmo prognóstico, pois esses são os desenhos que melhor controlam os viés, ou seja, aquelas tendenciosidades, seja no planejamento ou na construção dos estudos, que poderiam então desviar o resultado da verdade do que encontraremos como efeito de uma intervenção na área da saúde. Para as dúvidas sobre o diagnóstico, o desenho de estudo ideal, então, são os estudos de acurácia, ou seja, aqueles que tentam identificar a doença em quem realmente está doente, ou seja, analisando o seu valor preditivo positivo, ou mesmo descartando a doença em quem não está doente, ou seja, analisando o valor preditivo negativo e que também respondam sobre sensibilidade e especificidade do teste em relação a um determinado problema de saúde. Mas quando nossa dúvida é sobre tratamento ou prevenção, o desenho de estudo ideal são os ensaios clínicos randomizados. Por quê? Eles vão fazer a escolha dos pacientes que vão entrar para o estudo de forma aleatória. Então, cada paciente que entrar vai haver um sorteio, vai já haver uma sequência aleatória, ou seja, randomizada. Não tem como a gente saber qual a sequência de intervenções que vão ser oferecidas a cada paciente novo que entrar para o estudo. Então, não tem a influência do pesquisador e não tem a influência do paciente em estar recebendo uma ou outra intervenção. Então, isso controla demais várias possibilidades de tendenciosidade em se obter um resultado na condução do estudo. Então, por isso que é considerado desenho de estudo ideal. Mas agora, quando a nossa dúvida é sobre prognóstico, o desenho de estudo ideal seria os estudos coorte. Por quê? O desenho de estudo coorte é um estudo de acompanhamento de mais longo prazo, que observa uma grande amostra por um longo período. Então, esse é o desenho de estudo ideal, porque a gente quer observar o prognóstico em relação a uma doença, ou em relação ao efeito de uma intervenção a longo prazo. Então, todos esses estudos são os estudos primários, aqueles onde a gente coleta a informação diretamente do paciente. Mas, muitas vezes, esses estudos, a gente não consegue uma amostra significativa para mostrar uma diferença entre os grupos que estão sendo comparados. E aí, para tentar minimizar esse problema, ou melhor, otimizar a análise estatística, foram construídas metodologias que aperfeiçoam e possibilitam a gente fazer um somatório de dados de estudos primários, que são as revisões sistemáticas. Então, toda revisão que é sistemática, ela segue um rigor metodológico na hora de analisar a qualidade dos estudos que vão ser incluídos, além de ter todo um padrão pré-definido de como ela vai analisar esses estudos, e além da possibilidade de somar dados de estudos semelhantes que analisaram o mesmo desfecho. E com isso a gente aumentar o poder estatístico e com isso aumenta a validade e a confiabilidade nos dados. Por isso que hoje as revisões sistemáticas são consideradas aí o pico de uma pirâmide de evidência, ou seja, é o melhor nível de evidência que a gente tem hoje para tomada de decisão na área da saúde. Então, todos esses desenhos de estudos, eles são bem mais complexos, com maior rigor metodológico. Muitas vezes a gente não consegue conduzir eles a nível de graduação ou uma pós-graduação na ciência, porque a gente vai precisar de um tempo significativo para planejar e conduzir esse estudo. Mas existem outros desenhos de estudos que a gente vai estar falando mais à frente, que são mais factíveis de serem utilizados como um trabalho de conclusão de curso. Mas vamos exemplificar aí um pouco do que seriam dúvidas clínicas que poderiam ser respondidas por esses desenhos de estudo. Por exemplo, a gente pode ter dúvidas sobre a probabilidade da avaliação nutricional e estar identificando desnutrição em idosos que são realmente desnutridos. Então,
Que desenho de estudo que a gente vai precisar para responder isso? Que é uma dúvida aí sobre diagnóstico, né? A gente vai precisar conduzir um estudo de acurácia. E por uma dúvida, por exemplo, quais as chances de um atleta retornar a um esporte de alto impacto quando ele realiza uma cirurgia aberta para reparo de ligamento cruzado anterior? Então, percebem que é uma dúvida em relação ao prognóstico, né, pelo problema de saúde, com a intervenção que se recebeu, qual que é o prognóstico desse atleta voltar a realizar o seu esporte. Então, a gente vai precisar acompanhar casos semelhantes e observar quanto tempo levou para atletas de alto nível, né, voltarem ao seu esporte após uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Então, a gente vai precisar conduzir um estudo coorte para isso. Mas quando a gente tem dúvidas sobre tratamento, exemplo, altas doses de corticoides são efetivas na fase inflamatória de infecções por Covid-19? Então, essa é uma dúvida sobre o efeito de uma intervenção terapêutica. Então, a gente precisa conduzir um ensaio clínico randomizado. Ou a gente pode ter dúvidas, por exemplo, orientações de cuidados com ostomia, melhor autoeficácia dos cuidados de ostomizados devido a um câncer de cólon. Então, a gente quer saber o efeito de uma orientação, de uma intervenção preventiva, de cuidados preventivos, realmente melhora a capacidade de cuidados de quem lida com o problema. Então, a gente está falando aí sobre profilaxia, e desenho de estudo ideal também para trazer uma resposta em relação a essa dúvida são os ensaios clínicos randomizados. Então, deu para perceber, de acordo com a dúvida clínica, a gente tem aquele desenho de estudo que melhor responderia. Então, isso em relação àquilo que seria no mundo ideal, né, em termos de pesquisa científica. Mas, como eu comentei, muitas vezes a gente não vai conseguir conduzir um estudo de alta qualidade, né, alta performance, para trazer a resposta que a gente precisaria para ter realmente tranquilidade em saber se é essa intervenção que eu uso ou não na minha prática clínica. Mas, como a nossa proposta com o TCC é uma introdução, é uma iniciação científica, a gente vai ter que fazer escolhas por desenhos de estudos mais simples, mas que são mais viáveis de serem conduzidos no curto espaço de tempo que a gente tem para conduzir um estudo científico e que também não gere custos significativos, porque geralmente a gente não tem financiamento para a realização desses estudos, não é mesmo? Então, no nosso próximo vídeo, eu vou estar falando qual o desenho de estudo que é possível de você escolher de acordo com a sua dúvida clínica e que é viável de você conduzir como um TCC, como um trabalho de conclusão de curso. Tá ok? Eu te aguardo. Até o próximo vídeo.